Saber Direito desta semana aborda a lei penal e inovações. O conceito, a natureza jurídica, finalidade da pena e execução provisória. As aulas são com o advogado criminalista e professor Leonardo Krause. Olá, amigos e amigas do Saber Direito. Vamos iniciar agora o nosso segundo encontro, né? A gente está trabalhando a Lei 7.210, a Lei de Execução Penal de 1984, e também iremos comentar sobre as modificações havidas nessa lei em decorrência da Lei 13.964 de 2019, intitulado aí Pacote Anticrime. Agora, nós vamos falar de deveres, direitos, disciplina e classificação dos apenados. Já havíamos comentado na aula anterior sobre a individualização da pena. Está lá previsto no artigo 46, no inciso 46 do artigo 5º da nossa Carta Magna. A lei regularizar a individualização da pena. Ok. E é previsto assim no artigo 5º, não mais da Constituição, no artigo 5º da Lei de Execução Penal. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidades para orientar a individualização da execução penal. Então, veja bem, a Constituição faz menção à individualização e vem a Lei de Execução Penal e especifica como isso vai ser feito. E faz uso de um termo, classificação. Essa classificação é justamente o recebimento dessas pessoas que vão cumprir pena e a distribuição dessas pessoas, a alocação dentro do sistema. E essa classificação se dá da seguinte forma. Como ela é feita? Né? É formada uma comissão, né? E vai ser avaliado ali. Né? Na primeira aula eu comentei que o juízo de origem manda para o juízo de execução as principais peças do processo. Por ali é possível já avaliar muitas questões em relação à natureza do delito. Obviamente, o estabelecimento prisional também vai receber essas informações, né, dessas partes do processo. E ali também eles vão ter como verificar, né, qual foi o crime cometido, as circunstâncias, né, e ali já perceber, né, a periculosidade do agente, né, e a gravidade daquele delito. Por que isso é importante? A avaliação dessa periculosidade, né? Porque essa pessoa pode vir, né, a cometer um delito contra os outros apenados ou sofrer algum delito perante os outros apenados. Por isso que se separa, por exemplo, aqueles apenados condenados por crime de cunho sexual. Por isso há essa separação também. Então, essa classificação inicial, ela é feita logo no início do cumprimento de pena. Ou teria que ser feito. Muitas vezes, essa classificação não é feita por uma questão de falta de pessoal, questões administrativas diversas, não se forma-se a comissão e para verificar isso. Então é feita ali pelo administrativo do sistema prisional, rapidamente, porque aí já se separa ali presos oriundos de prisão civil, né, falta de pagamento de pensão alimentícia, presos oriundos de descumprimento de medida protetiva, né, em relação lá à Lei Maria da Penha, essa questão da reincidência,
da multirreincidência e mais, muitos estabelecimentos prisionais deixam em ativos uma seção de informação. Então, por ser multirreincidente, aquele condenado já é conhecido ali, né, do sistema prisional. Então, ali tem já uma informação prévia, já um conhecimento prévio da capacidade, da periculosidade daquela pessoa, porque ele já passou por ali e ali ele já deixou suas marcas, né, já cometeu crime dentro do estabelecimento prisional. Então, também há essa relação com o próprio sistema de informação do estabelecimento prisional. É previsto no artigo 8º da Lei de Execução Penal o exame criminológico. O que é o exame criminológico? A principal diferença dele entre o parecer, né, de classificação, né, a principal diferença entre esse exame e esse parecer de classificação é porque o exame criminológico ele é mais específico. Essa periculosidade ela tem que ser estudada com mais tecnicidade. Então, é importante, né, a análise daquele indivíduo por profissionais da psicologia e da psiquiatria. Ah, professor, esse exame criminológico, ele pode ser feito, ele é feito em qual momento, né? Há, em algumas situações, que é feita no início, porque é importante já identificar de imediato se há realmente um problema de saúde mental com aquele indivíduo, até porque isso pode importar numa transferência dele para um outro tipo de estabelecimento prisional, né, específico para pessoas que passam por enfermidade mental. Depois a gente vai estar comentando sobre esses estabelecimentos, né, uma situação específica de internação, né, de medida de segurança. Então, por isso que se faz no início. Mas na prática, né, esse exame criminológico ele é feito no momento, né, da possibilidade de progressão. E por quê? Porque é no exato momento da progressão que aquele indivíduo, né, por exemplo, progredindo do fechado para o semiaberto, ou do semiaberto para o aberto, é nesse momento que ele vai novamente estreitar suas relações, né, sociais, sua volta ao convívio social. Então é importante que o juízo da execução, né, possa verificar se aquela pessoa está naquele momento em condições de retornar à sociedade. Será que existe uma possibilidade dele voltar a reincidir de imediato? É tudo muito subjetivo. Por isso que preferencialmente se prefere o médico psiquiatra. A gente sabe que na prática, às vezes, o poder executivo, né, a administração pública, tenta economizar, né, e não desmerecendo os profissionais da psicologia. Ocorre que o juízo de execução, antes de progredir aquele sujeito, passar aquele sujeito de volta à sociedade, ele precisa da informação mais técnica possível. Queria lembrar que para se progredir são necessários os requisitos objetivos e subjetivos. Às vezes o apenado, né, frente ao defensor público, ao advogado, fala: o meu tempo de pena, né, já foi cumprido e eu não consigo progredir. O que está acontecendo? Ora, não é só o tempo de pena cumprido que é avaliado para a concessão de um determinado benefício. Né? Por isso que a gente fala, são necessários os requisitos objetivos, né, e os subjetivos. O objetivo é o tempo, a questão temporal, o quanto de pena já cumprido. Mas tem
um requisito específico, que é verificar a periculosidade, a condição dele retornar à sociedade, né? E se ele teve bom comportamento carcerário, porque também não se concede benefícios àqueles que acabam se envolvendo em infrações disciplinares durante o cumprimento de pena. Por isso, para se progredir, a necessidade de preencher esses dois requisitos. Queria ler, então, para vocês aqui o artigo 8º da Lei de Execução Penal, que diz assim: o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime fechado, será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Então, a gente verificou aqui que o exame criminológico pode ser utilizado para adequar a classificação, aquela pessoa já, se ela sofre de alguma enfermidade mental, ela já tem que ser identificada de pronto, de início, ou depois para as questões de individualização, concessão de benefícios, né? Ah, professor, pode então haver, o apenado então pode passar por mais de um exame criminológico durante a sua pena? Sim. Ele pode fazer um no início, outro no momento de progredir de regime, pode fazer outro no outro momento de progressão. Enfim, não há nenhum impedimento de se fazer mais de um exame criminológico. Queria aqui fazer uma ressalva ao parágrafo único do artigo 8º da LEP. O parágrafo único do artigo 8º da LEP dispõe o seguinte: ao exame de que trata esse artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. E aqui eu queria destacar duas expressões: semiaberto e poderá. Por que eu estou falando isso? Porque o exame criminológico, ele pode ser solicitado tanto a pessoa que está no regime fechado e deseja passar para o semiaberto, e tanto aquele que está no regime semiaberto e aparece ali o direito de progredir para o regime aberto. E eu queria destacar também esse verbo poderá, porque o Código Penal fala assim no seu artigo 34 e 35. O condenado, Código Penal, o condenado será submetido, no início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para individualização da execução. E o artigo 35 diz o seguinte: aplica-se a norma do artigo 34 desse Código, caput, ao condenado que inicie o cumprimento em pena de regime semiaberto. Então, qual é a diferença aqui? Que no Código Penal, no artigo 35, manda aplicar ao regime semiaberto. E na LEP, traz o verbo poderá, isso é facultado ao juiz, aquele apenado que inicia o seu cumprimento no regime semiaberto, a fazer ou não esse exame. Então, o Código Penal traz uma obrigatoriedade e a Lei de Execução Penal importa uma faculdade do juiz. A nossa opinião, né, a doutrina parte pensa que deve seguir o Código Penal, outra parte que deve seguir a Lei de Execução Penal. Eu, particularmente, fico com a Lei de Execução Penal por aquela questão falada lá na primeira aula, né, dos critérios de sucessividade, né, e especialidade da Lei de Execução Penal. Então, ao meu ver, a Lei de Execução Penal deve se sobrepor às demais normas penais. Falando já em relação à advocacia e ao defensor público, é sempre interessante, né, solicitar esse exame criminológico com um pouco de antecedência, antes do marco, né, inicial da progressão. Por quê?
Porque vai haver ali uma atividade administrativa para se marcar, para se agendar esse exame, né? O profissional, escalar o profissional que irá fazer esse exame. Às vezes o estabelecimento prisional já tem o profissional alocado dentro do seu sistema e às vezes tem que se buscar fora do sistema. Então, a recomendação é que haja uma antecedência contra esse pedido. Ora, já sei que eu estou respondendo, já sei que eu sou executado por um crime hediondo, né? Por um crime de tortura, né? De violência grave à ameaça à pessoa, né? Então, já se adianta, já pede o exame. Por que eu estou discorrendo sobre isso? Porque, senão, é cumprido o requisito objetivo, a pessoa já tem aquele benefício, pelo menos esse requisito preenchido para fins de progressão, né? E dali ele inicia a busca por esse exame. Então, pode acontecer dele ficar muito mais tempo, né? Haja vista não ter feito esse exame antes, né? De maneira antecipada. Tratar de pessoa presa é uma situação complicada, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente pensa na ressocialização, na reeducação, né? Tem aquela questão do ódio, da vingança, de querer que aquela pessoa pague por isso. Bom, de qualquer forma, nós temos que analisar a situação de maneira justa, né? Se a pessoa ela passa por esse exame, o médico psiquiatra informa que está tudo bem com aquela pessoa em termos de saúde e ela já possui o requisito objetivo, ostenta bom comportamento carcerário, né? Significa que ela preencheu os requisitos e ela merece, então, o direito à progressão de regime. Vamos falar agora sobre os deveres da pessoa executada penalmente, do condenado. Esses deveres a gente encontra lá no artigo 38, nos artigos 38 e 39 da Lei de Execução Penal. Informa o artigo 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu Estado, submeter-se às normas de execução penal. Artigo 39. Constitui deveres do condenado. 1. Comportamento disciplinado em cumprimento fiel da sentença. 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com que deva relacionar-se. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. 4. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou subversão da ordem ou à disciplina. 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. 7. Indenização à vítima e aos seus sucessores. 8. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. 9. Higiene pessoal e asseio da cela ou ao alojamento. 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. E tudo isso aqui, logicamente, se aplica ao preso provisório e ao preso especial. Sobre os direitos do condenado. A gente falou dos deveres, agora vamos aos direitos, né? Eles estão descritos no artigo 38 do Código Penal, artigo 40 e seguintes da Lei de Execução Penal. O que diz o artigo 38 do Código Penal? O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral.
Então, é sempre importante mostrar que a penalidade é a restrição da liberdade. O direito que está sendo tomado aí é a liberdade. Outros direitos não podem ser afetados. A sua dignidade, a sua integridade física e moral. Isso decorre de um profissionalismo, de um entendimento da lei. Porque senão, passa-se a pensar que além da restrição da liberdade, aquela pessoa tem que pagar outros tipos de penalidade. Ela tem que passar fome, ela tem que ficar nua, ela tem que ficar preso, confinado por muitos dias. E a lei não prevê isso. O Código Penal, no artigo 39, também informa o seguinte: o trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Na prática, em alguns lugares, pelo país, existe realmente uma remuneração, que é fornecida ao preso pelo trabalho que ele executa dentro do estabelecimento prisional. Contudo, o que a gente observa é que a maioria das pessoas presas, elas não são remuneradas. E por que elas trabalham, então? Bom, elas trabalham visando um outro objetivo, que é a remissão, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, não é pelo dinheiro, não é pecúnia, é visando um outro objetivo. Mas o que a gente observa pelo país é que essa questão da remuneração muitas vezes não é seguida e a lei prevê como direito. Na lei de execução penal, como eu falei, esses direitos a gente observa a partir do artigo 40 e seguintes. O artigo 41 dispõe o seguinte: constitui direitos do preso alimentação suficiente e vestuário, atribuição de trabalho e sua remuneração. Olha a LEP reforçando o que já é previsto no Código Penal. Previdência Social. Significa que dessa remuneração também vai ter que ter uma administração disso e o recolhimento devido, da parcela devida, para fins de seguridade social. Constituição de pecúlio. O que é isso? Como o preso está ali, ele não tem com o que gastar. Então esse dinheiro ele vai para uma poupança, e logo quando ele progride de regime, ele vai poder fazer uso desse dinheiro para suas questões pessoais e familiares, de retorno ao mercado de trabalho, enfim. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação, tá? Então, tem que ser previsto esse tempo, Trabalho, descanso, recreação, inclusive dentro do estabelecimento prisional é previsto, uma seção que cuida de questões sociais e a recreação está inserida nesse contexto. E essa questão do trabalho, a própria lei de execução informa que não pode ultrapassar 8 horas de trabalho semanais. Não está aqui, mas como também o apenado tem direito ao estudo, também tem que ser reservado, então, o tempo do estudo. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da jornada do trabalho. Exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas, desportivas, desde que compatíveis com a execução da pena. Claro que isso passa por uma questão de estrutura, E não são todos os estabelecimentos prisionais que proporcionam esse direito que a gente acabou de ler aqui, até porque um outro direito vai se sobressair, que é a segurança daqueles servidores. Assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa.
proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, entrevista pessoal e reservada com advogado. Inclusive, isso se mantém no regime disciplinar diferenciado. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Aqui eu queria fazer uma observação. Esse direito, na verdade, todos esses direitos, todos eles não são absolutos. Então não pode a pessoa apenada falar, não, eu exijo esse direito, né? A administração vai tentar proporcionar, dentro, né, levando em consideração questões de segurança, né? Os órgãos fiscalizadores todos vão tentar, né, fazer valer esses direitos. Mas vou dar um exemplo aqui desse direito da visitação. Então, visita da esposa, mas peraí, essa esposa ela pode ter passagem criminal, ela também pode pertencer à vida do crime, ela tem registros. Opa, né? Não se passou ainda os 5 anos para que ela se torne primária. Então, há várias situações que pode ser avaliada de se negar, né, a presença. Às vezes, essa esposa ainda está em execução, né? O marido dela está no regime fechado e ela está no regime aberto, ainda em execução. Então, essas questões são avaliadas para se verificar se permite ou não a entrada da esposa. Menores, né? Então, é qualquer menor, né? Então, a administração penitenciária, geralmente, abre apenas a possibilidade para os filhos, né? Porque senão a pessoa vai querer entrar, o apenado vai querer que entre o sobrinho, vai querer que entre o neto, o afilhado, e aí, como eu falei que o direito não é absoluto, vão se sobressair outros direitos. Direito de proteção ao menor, por exemplo. Em relação a amigos e outros parentes, também essas questões serão avaliadas, né? Quem é esse amigo, quem é esse parente, enfim, não é absoluto. É feita uma análise, né, pelo estabelecimento prisional, pelo juízo da execução. E quando um direito desse, a pessoa se sente ferida, né, ele tem que entrar com um recurso cabível, que a gente vai estudar na aula seguinte, para tentar demonstrar ao juízo que aquela possibilidade existe. Continuando sobre essa questão dos direitos, chamamento nominal também passa por uma questão de estrutura, né? Não são todos os estabelecimentos prisionais que conseguem bacacões com o nome, por exemplo, da pessoa. Então, é um exagero exigir que o servidor público, né, tenha que saber o nome de milhares, de centenas de indivíduos que estão ali cumprindo pena. Então, às vezes, se chama o indivíduo pelo custodiado, interno, né? Se usa um nome para poder chamar a atenção daquele indivíduo, ou quando se quer conversar com ele, quando não se sabe o nome. Realmente, obrigar que aquele agente que está ali, às vezes, em regime de escala, conheça nominalmente todos os custodiados, ao nosso ver, é um exagero e é passível de compreensão que, às vezes, o direito não consegue ser, vamos dizer assim, exercido, né? Não possa ser exercido, né, de pleno pelos trabalhadores ali, pelos servidores do estabelecimento prisional. Igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização de pena, então, igualdade, tirando aquela questão da classificação. É aquela questão da igualdade com desigualdade. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. Então, o apenado tem o direito de falar com o diretor. Às vezes ele está passando por uma situação, às vezes ele precisa de uma transferência porque ele está correndo perigo de vida. Então, ele tem o direito de fazer esse pedido, de falar com o diretor do estabelecimento prisional. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Ora, para eu saber se vai comprometer ou não a moral e os bons costumes, esse material tem que ser analisado.
Sem falar questões de segurança, que ali pode ter informações, um plano de fuga, enfim. Como eu falei, esses direitos não são absolutos. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Então, todo ano, o juízo de execução envia, né, para a pessoa presa um atestado anual, um resumo anual, né, de quanto falta de pena a cumprir, quanto ele já remiu, né? Então, isso é um direito do preso, ele ter essa checagem anual e ser dado para ele de forma documental. Ah, fica com ele? Não, muitos estabelecimentos não podem, né, não permitem, né, que o apenado fique com papéis. Então, apenas às vezes se mostra, ele dá um ciente, aquilo vai para a pasta dele, para o arquivo do estabelecimento, fica guardado lá. Quando ele precisa, o advogado dele precisa, o defensor público, vai lá e faz uso. Então, continuando essa questão dos direitos do apenado, o inciso 7º do artigo 41 fala de assistência material, saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Esse inciso, ele é tratado à parte, dentro da própria lei de execução penal. Se vocês pegarem ali a partir do artigo 11 e os artigos seguintes, esse direito que eu falei, desse inciso específico, eles vão estar mais discriminados, tá? Então, a assistência material, o que é? Aquela pessoa não pode passar fome, aquela pessoa não pode ficar nua, né? Então ela precisa de vestimento, ela precisa de alimentação. Assistência à saúde. Bom, tem estabelecimento prisional que possui ali servidores médicos, enfermeiros, que possuem um complexo hospitalar dentro do seu estabelecimento prisional. Mas tem outros que não. Então a gente entende esse direito à saúde como um tratamento tanto dentro do estabelecimento, se houver, com uma condução, quando a pessoa passa mal, né, para um hospital já, né, que já é designado ali pelo estabelecimento prisional. Jurídica. Bom, assistência jurídica. O apenado, se ele tiver advogado privado, ok. Né, mas se ele não tiver, ele tem direitos à defensoria pública. Né? Então, a defensoria pública sempre fica à frente desses apenados que não possuem advogados. Assistência educacional. Então, inclusive o artigo 18 da Lei de Execução Penal fala que o ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se ao sistema escolar da unidade federativa. Por questão de administração, realmente, alguns estabelecimentos não conseguem, né, não conseguem proporcionar nada em relação à atividade educacional. Alguns já conseguem e com muita excelência, né? Alguns dão muito mais que o ensino fundamental, né? Tem muitos que também concedem ali, dão a oportunidade de se obter o ensino médio, né? Muitos, né, conseguem, se organizam de uma forma para que aquele apenado faça o concurso do Enem, né? Inclusive, há um dia específico, né, para que os profissionais do Enem os profissionais vão até o estabelecimento prisional aplicar essa prova, há um dia específico. Inclusive, essa prova é diferente da prova geral, né? Ela é diferente, são outras questões, né? Mas do mesmo nível, sobre os mesmos conteúdos. Enfim, é complicado a gente falar. Imagine os rincões desse país, todos os cantos do Brasil, né? Então, o que a gente pode falar nesse sentido desse direito, dessa assistência educacional, é que há estabelecimentos que realmente se empenham, a administração pública se empenha em reintegrar aquele indivíduo, em proporcionar a educação, né?
Presos entram lá analfabetos e saem alfabetizados, né? Saem com cursos profissionalizantes. Inclusive, quando progridem ou passam a liberdade, fazem uso desse curso para a sua vida seguinte. E, infelizmente, há estabelecimento por questão, né, de administrativa, questão relacionada ao próprio orçamento do local, as finanças, não conseguem proporcionar essa assistência educacional de maneira ideal, lembrando da finalidade da pena. A finalidade da pena não é só retributiva, não é só aquela pessoa pagar por aquilo, né? Tem um compromisso do Estado em ressocializar aquele sujeito. A assistência social também é previsto esse direito. Significa, geralmente, há seções, departamentos, né, dentro do estabelecimento prisional que vai cuidar de questões de ordem, por exemplo, acolher familiares que estão desesperados com aquilo, que nunca passaram por aquilo, acolher o pai, a esposa, dar orientação de como proceder, às vezes até orientação jurídica. Às vezes aquele apenado precisa de um documento, então essa seção para determinada questão de vida, para o INSS, por exemplo. Então essa seção que cuida da assistência social, ela também busca, também tem essa finalidade. Orientação do próprio condenado, às vezes o condenado está passando por algum problema e eles já vão encaminhar ali para um tratamento médico, de um tratamento com um psicólogo, enfim. E a assistência religiosa? A assistência religiosa é assim prevista no artigo 24. A assistência religiosa, com liberdade de culto, será prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Então, sempre pergunta, pode entrar uma Bíblia, por exemplo? Estou falando aqui especificamente para os cristãos, né? Pode, é permitido. Aí volta aquela questão do direito absoluto, né? Porque, às vezes, as pessoas, o apenado usa qualquer material, né, para, por exemplo, ser utilizado em questão de fuga. Então, a depender do público, né, daquele público apenado, o diretor do presídio se vê obrigado a não poder conceder esse direito. Já quando ele tem um público que é disciplinado, quando ele não tem ocorrências disciplinares, ele já proporciona aquele direito, né? Veja que o estabelecimento penal ele pode organizar eventos. Por isso que em muitos estados há parcerias com as igrejas, né? Com as pastorais, no caso da Igreja Católica, a pastoral carcerária. Enfim, há uma cooperação, né, entre esses entes voluntários, né, sem fim lucrativo, né, com o estabelecimento prisional. Às vezes essa parceria é boa e às vezes o diretor do presídio também prefere não, ele vê como prejuízo essa parceria por diversos motivos. Aí a gente entra numa questão de direito penitenciário, porque essas pessoas que ingressam no sistema prisional, né, pertencentes a um serviço social religioso, essas pessoas elas também têm que ser avaliadas. Quem são elas? Elas têm que ser investigadas, identificadas, né, para obter uma autorização para executar esse tipo de serviço. É previsto que o estabelecimento prisional reserve um espaço para determinado culto religioso, determinada denominação. Então, vários estabelecimentos prisionais têm esse espaço. E voltando àquela questão da classificação, às vezes, alguns estabelecimentos, alguns diretores, até separam, né? É tão identificada essa questão da religião que ele separa, coloca todos juntos numa determinada cela, numa determinada ala, porque ali vai ser fácil para ele manejar essas pessoas justamente para exercer esse direito. Sobre disciplina, na próxima aula, a gente vai falar especificamente
uma aula posterior sobre sanções e infrações disciplinares. A única coisa que eu queria remeter nessa aula sobre disciplina é a falta grave, tá? Essas infrações disciplinares são divididas em leves, médias e graves. Mas por que eu queria falar da falta grave? A falta grave, ela acaba com qualquer espécie de benefício. Se a pessoa estiver no regime semiaberto e comete uma falta grave, ela pode regredir para o regime fechado. Se a pessoa comete uma falta grave, né, durante o cumprimento da sua pena, ela pode ter, salvo engano, até 1/3 de perdimento dos dias remidos. É muita coisa. A pessoa que comete a falta grave, ela perde o direito do trabalho. Então a pessoa está ali trabalhando, às vezes trabalha remunerado, comete a falta grave, ela perde o direito ao trabalho. Ela perde o direito à visitação. Então, a falta grave, ela importa na perda praticamente de todos os benefícios existentes na lei de execução penal. Sobre o trabalho, a gente já falou sobre o trabalho. O trabalho, em tese, deveria ser remunerado, mas a gente vai falar agora do que está previsto ali na lei de execução penal, artigos 28 e seguintes, 28, 29, 31 e artigo 39, inciso 5º da LEP. Bom, o artigo 29 informa o seguinte: o trabalho do preso será remunerado, reforçando o Código Penal novamente, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Inclusive, há esse limite. O produto da remuneração desse trabalho deve atender o seguinte: ele vai servir para indenizar os danos causados pelo crime. Claro, desde que haja decisão judicial e não reparado por outro meio. De repente, já houve essa determinação de reparação, ele já reparou, então, aqui do trabalho que ele vai receber do presídio já não vai precisar descontar. Assistência à família e pequenas despesas pessoais, né? Alguns estabelecimentos prisionais vendem tem alguns pequenos estabelecimentos comerciais internos para vender determinados produtos e seria também para fazer uso desses produtos. Também essa remuneração ela tem que abater também as despesas realizadas com sua manutenção. Então a administração penitenciária teria que fazer ali uma planilha de custos, verificar quanto aquele preso individualmente gasta, né, e também fazer o abatimento. Então vocês percebam que tem várias parcelinhas de diversas coisas que tem que ser retirada desse pequeno salário. Também temos que lembrar que também pode ser recolhido a parcela referente à Seguridade Social, ao INSS. Queria ressaltar que o condenado à pena, o condenado definitivo, né, o processo transitor julgado, ele já está ali numa execução definitiva, ele é obrigado a trabalhar. Ele não pode negar. Então, se ele for designado pelo diretor do presídio para um trabalho escalado, claro, desde que esse trabalho não seja um trabalho forçado, e aí a gente faz alusão com os trabalhos existentes na vida normal das pessoas, né? Se não for nada degradante, ele não pode dizer não. Claro, salvo ele ter um problema de saúde, né, alguma questão que vai ser avaliada até pelo próprio departamento médico, mas a princípio ele não pode negar. Já o preso provisório, a gente já falou por isso, ele tem essa faculdade. O trabalho não é obrigatório, né? Ele tem essa faculdade de escolher. Então, o preso provisório ele pode negar, não quero. Não, vou ser absolvido, então não preciso disso. Né? Então,
Por isso que é facultado. Ele ainda está numa situação ali incipiente, né? Às vezes, a condenação dele, ele já fez um cálculo que ele não vai precisar da remissão. Então, fica aí essa questão facultativa do preso provisório. Queria ressaltar que todos do sistema prisional, né, têm o direito ao trabalho. Todos. E aqueles que têm alguma dificuldade, por exemplo, o deficiente físico, o idoso, o estabelecimento vai ter que adequar, arrumar algum tipo de serviço que aquela pessoa dê conta de fazer. E isso é importante. Por que isso é importante? Porque senão o idoso e o deficiente eles não vão conseguir trabalho nenhum. Se todos os trabalhos forem braçais, né, pode acontecer deles nunca conseguirem um trabalho. Então é importante que a assistência social, que a administração do presídio perceba essa questão. É óbvio que a gente tem que levar em consideração que o sistema, a administração não consegue, às vezes, ao mesmo tempo, dar trabalho para todos, em razão da segurança. Né? Então, às vezes fica ali no limite da capacidade da segurança, do número de agentes penitenciários, né? Do número de servidores. Sobre a jornada de trabalho, já havia comentado, né, que não poderia ser superior a 8 horas, mas também tem um limite inferior, também não pode ser menor do que 6. Tá? O artigo 33 da LEP dispõe o seguinte: a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 e nem superior às 8, com descanso nos domingos e feriados. Aqui também já há jurisprudência no sentido que esse domingo e feriado também tem que ser considerado, porque existem serviços que são diários. Então, por exemplo, na cozinha. Então, se determinado apenado trabalhar na cozinha e a alimentação do presídio precisa ser feita, né, nos domingos, o preso precisa se alimentar nos domingos e feriados. Alguém vai ter que trabalhar. Se esse serviço não for terceirizado e for da atribuição dos presos, esses presos que trabalham na cozinha, por exemplo, poderão, né, em que pese aqui essa previsão do artigo 33, poderão trabalhar aos domingos e aos feriados e vão descansar num outro momento, como é aqui na nossa vida normal do dia a dia, extramuros. A diferença de trabalho externo prevista nos artigos 33 e 37 da Lei de Execução Penal e o trabalho externo que a pessoa exerce quando ela está no regime semiaberto. Quando ela está no regime semiaberto, ela sai para trabalhar. Ok. Mas há uma previsão de trabalho externo no artigo 36, nos artigos 36 e 37 na LEP, que fazem referência a um trabalho externo específico, né, mediante escolta, para órgãos da administração pública, direta ou indireta. E aí aquele preso do regime fechado poderá participar desse tipo de empreitada, mediante escolta, vai lá para aquele órgão, faz o trabalho, retorna ao presídio. Isso é diferente daquelas pessoas que progridem para o regime semiaberto e saem para trabalhar. Então é interessante a gente mostrar a diferença entre esses dois trabalhos externos. Sobre trabalho, o artigo 200 da LEP também informa que o condenado político, ele também é desobrigado a trabalhar. E aí foi prevista essa condição especial para esse tipo de apenado, que ele pode se abster de trabalhar da mesma forma que o condenado provisório. Da remissão. O que é a remissão pelo trabalho? A pessoa trabalha 3 dias e, em decorrência desses 3 dias trabalhados, ela vai ter direito a abatimento de 1 dia da sua pena. Esse direito já é objetivo, trabalhou, tem o direito, né? Essas certidões de trabalho, elas são enviadas pelo presídio, pelo estabelecimento, ao juiz de execução, né?
Essas certidões de trabalho, elas são juntadas ao processo de execução e em determinados momentos, ou a pedido do executado, faz-se os cálculos de abatimento para aquisição de qualquer benefício, progressão, indulto, comutação de penas. Importante também falar sobre essa questão da remissão do trabalho, é da remissão ficta. O que acontece? A pessoa se acidenta, né? Está com problema de saúde, vai ganhar uma dispensa médica, ele vai ter que ficar afastado do serviço. Bom, se ele parou de trabalhar em decorrência de problema de saúde, esses dias, né, que ele não poder trabalhar, vai ser contado como dias trabalhados, né, o que a gente chama aí de remissão ficta. Agora, em decorrência da pandemia, muitas varas de execução, né, proporcionaram essa remissão ficta para aqueles apenados que se encontravam em trabalho, né? Os trabalhos tiveram que ser suspensos, a pessoa teve que ficar recolhida, né? Se não fosse a pandemia, estaria trabalhando. Então, muitas varas de execução aí pelo Brasil já, inclusive, concederam de ofício, né, essa remissão ficta. A nossa aula hoje era, uma parte da nossa aula era para falar sobre os direitos, né, da pessoa apenada, e um direito específico a gente vai deixar para a aula seguinte, que é sobre o auxílio reclusão, né? Então, muita gente tem dúvida, muita gente faz uma interpretação equivocada desse auxílio e, apesar de ser um direito, a gente vai comentar na aula seguinte. Agora, passemos ao nosso quiz. Em relação aos direitos dos apenados, pode-se afirmar: são direitos do preso previstos na LEP, dentre outros, o chamamento nominal, a audiência especial com o diretor do presídio e o asseio da cela? Letra B. A concessão de regalias é modalidade de recompensa e visa reconhecer o bom comportamento do condenado, sua colaboração com a disciplina e sua dedicação ao trabalho. Letra C. O direito de visita por familiares é facultado pelo diretor do presídio. Letra D. É garantido o direito à saúde, mas somente pelos servidores médicos, enfermeiros e auxiliares que prestam serviço ao estabelecimento prisional. E a resposta correta é a letra B. Por que é a letra B? Porque é previsto como direito a concessão de regalias, como recompensa, né? Então, um determinado grupo, uma determinada ala do presídio tem um comportamento carcerário tão bom, né, sem risco de fuga, sem cometimento de infrações disciplinares, que abre a possibilidade, né, cria-se ali um ambiente de confiança, que cria ali no administrador do presídio a possibilidade de, por exemplo, entrar um eletrodoméstico, né, um ventilador, uma televisão, né, porque sabe que esses materiais, por exemplo, não vão ser depenados, né, e usados aí como arma ou de instrumentos de fuga. Por que as outras estão erradas? Na letra A, até a palavra presídio, ok, são direitos do preso. Chamamento nominal, audiência com o diretor do presídio. Só que asseio da cela, o asseio da cela não é direito, é dever. Então, está errada por conta disso. A letra C, o direito de visita por familiares é facultado pelo diretor do presídio. Não, não é uma faculdade. E não é o diretor do presídio que decide. Ele pode sim, num primeiro momento, negar, mas quem vai decidir isso finalmente é o juízo da execução. Né? Verificar quem dá a decisão final é o juízo da execução, que é o órgão fiscalizador do sistema penitenciário. Letra D. É garantido o direito à saúde, mas somente pelos servidores médicos, enfermeiros e auxiliares que prestam serviço ao estabelecimento prisional.
Como eu falei aqui, há presídios que têm profissionais trabalhando dentro do sistema, né, dentro da administração do presídio, mas há outros estabelecimentos que não há nenhum tipo de assistência médica. Então, ocorrendo ali algum problema médico, então a forma de proceder vai ser diferente. Obviamente não vai ser com um servidor que eu não tenho. Eu vou ter que pegar esse apenado e levar para fora do estabelecimento, para um hospital, para ser atendido. Assinale a alternativa correta em relação à questão do trabalho e à lei de execução penal. Letra A. O condenado por crime político está desobrigado ao trabalho? B. Ao condenado à pena privativa de liberdade, é facultativa a atividade laboral, respeitadas suas aptidões, sua capacidade e sua necessidade? Letra C. O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho por acidente não continuará a se beneficiar com a remissão? Letra D. A remissão pelo trabalho permanece durante o regime aberto? Pois bem, já identificaram aí a questão correta? É a assertiva A. E a gente acabou falando sobre isso no final da aula, praticamente. Está lá no artigo 200 da Lei de Execução Penal. Condenado por crime político, né, está desobrigado ao trabalho. Bom, a letra B não é. Por quê? Porque não é facultado. A gente falou aqui que o preso definitivo, ele é obrigado ao trabalho, ele não pode recusar. E a recusa constitui falta disciplinar. Letra C. A gente falou também que o preso que tem algum problema médico, né, ele continua a se beneficiar da remissão durante toda a sua dispensa médica. Letra D. A remissão pelo trabalho permanece durante o regime aberto? A gente acabou não falando sobre esse assunto em específico, mas o preso no regime aberto, ele não mais faz jus à remissão pelo trabalho. Ok, para finalizar, vamos para a nossa última questão de hoje. Sobre o Instituto da Remissão, podemos afirmar: o tempo remido não é computado para a concessão de indulto, somente para o deferimento do livramento condicional. Letra B. A detração consiste na possibilidade do apenado diminuir parte do tempo da execução da pena pelo trabalho, sendo que a contagem do tempo para tal fim será feita na razão de 1 dia de pena por 3 de trabalhado. Letra C. O condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao tempo detraído, começando um novo período a partir da data da infração disciplinar. E letra D. É possível remir pelo estudo no regime aberto. É a letra D. É possível remir pelo estudo no regime aberto. Aqui uma pequena diferenciação. Existe remissão por estudo no regime aberto, mas não existe remissão pelo trabalho. Então é isso, pessoal. Hoje a gente verificou sobre classificação, sobre deveres, direitos do apenado e um pouco sobre a disciplina. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br, ou pode ainda rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.